E estamos de volta aqui com Gente de Expressão. Eu e o Miura vamos trazer hoje uma celebridade aqui do estado do Paraná e do Brasil. O Coronel Matos, ele já trafegou esse nosso Brasil, foi um dos que comandou, inclusive, uma tropa lá na Amazônia, professor de geopolítica, e está aqui conosco para falar um pouco sobre essa profissão tão maravilhosa que é do militar. Miura, que satisfação mais uma vez aqui dentro dos estúdios, né? Satisfação é toda minha, mas eu vou fazer um complemento, viu, Maurício? Não é somente pela profissão, amor à profissão, é amor a defender nossos brasileiros, né? É civismo. É civismo, que além de tudo, colocar a própria vida em risco, embora a gente fale tanto das polícias, mas o militar tem uma função que é social, não somente de proteção, mas social também. Seja muito bem-vindo, viu, Coronel? Muito obrigado. Muito obrigado a vocês por me receberem aqui, a gente bater um papinho aí do tempo que precisar, e estou aqui disposto a responder o que eu souber, que for do meu conhecimento, eu passo para vocês sem problema nenhum. Tá bom. A gente se lembra, Miura, quando a gente tinha 17 para 18 anos, serviço obrigatório militar. Eu fui aqui no 20 Bib, era julho, um dia muito frio, jovens então, todos nós ali, ficamos nus, pelados, e vinha daí um militar e olhava para nós, fazia menção a respeito de gestos que nós devíamos ter que fazer naquele momento, e daí ali existia uma separação. Ó, você vai para uma fila, você vai para outra fila, e de repente a gente sabia que existia excesso de contingência. Ou seja, era muitos que queriam participar do serviço militar. Isso nós estamos falando, se eu nasci em 74, então nem sei fazer mais a conta, mas eram 18 anos após ali, e eu estava então dentro de um quartel tendo a minha primeira experiência. Coronel, como é que funciona ainda hoje esse chamamento dos jovens, e o que o senhor, dentro da sua experiência, pode dizer para nós, né, da importância do serviço militar? Então, vamos por partes. Uma das minhas últimas, ou se não a última comissão que eu tive, ou comando, foi na 15ª circunscrição do serviço militar. O que faz isso? Faz todo o alistamento do estado do Paraná. Então, a circunscrição do serviço militar, ela faz isso. Por que hoje eu defendi muito a ideia de você ficar somente com voluntários, hoje, né? E há 10, 15 anos atrás já dava para fazer isso. Por quê? Porque nesses últimos 50 anos não houve criação de novas unidades. O que aconteceu foram, antigamente o perigo vinha do sul, tinha mais tropa no sul. Hoje em dia o perigo é na Amazônia, vai mais tropa para a Amazônia. Mas não aumenta o número, né? Claro que alguma coisa é acrescida, né? Um pedaço para cá, um pedaço para lá. Mas nós não temos no Rio Grande do Sul, que era antigamente, o pessoal saía das escolas militares e a grande maioria ia para lá, não tinha jeito, né? Hoje não, hoje está bem distribuído em todo o Brasil. Outra coisa, o número de jovens nessa idade de alistamento cresceu demais, cresceu muito. E para nós do Exército é muito mais vantajoso você ter dentro do seu quartel pessoas voluntárias, porque o voluntário ele vai trabalhar com vontade, entendeu? Com afinco, em busca de conhecimento, tentando progredir na carreira, faz curso de cabo, faz curso de sargento e assim vai. Isso em qualquer profissão que existe, a pessoa tem objetivo de subir. No caso do Exército, houve essa, não é restrição, as unidades estavam lá, não foram criadas muitas outras unidades. E o número de candidatos aumentou, imagine, 50 anos, a população do Brasil praticamente dobrou, e os jovens também. Então, esse é o principal motivo de a gente não ter. O Maurício comentou que entravam numa sala lá, 40, 50 pelados. Vocês imaginem que o médico ele tem que examinar uma quantidade muito grande de gente. Então, esse primeiro exame, quando ele falou que fazia os gestos, era botar a mão na boca e assoprar para ver se não tinha hérnia. Porque hérnia era um negócio que reprovava. Outra coisa, ele dava uma olhadinha assim,
pé chato também. Por quê? Porque o cara vai fazer inúmeras marchas e tem que usar o pé. Então ali já é feita uma pré-seleção. Então quem apresentava qualquer tipo de problema, ou outro tipo de problema, né? Tem problema de visão, tem não sei o quê, já eliminava. Tá? Olha, Maurício, eu fico contente de ser mais novo que você. Que eu não passei por isso, não. Embora não seja tão mais novo assim, mas eu me recordo que quando eu fui me alistar, eu não precisei de ficar nu. Nessa né? situação. Não, até eu tive um privilégio, né? Quando eu fui me alistar com 17 para 18, eu já estava no primeiro ano de faculdade. Eu comecei a cursar a universidade com 17. Quando era para servir com 18, eu já estava no segundo ano de faculdade. Então, eu já fui para o NPR, que eles chamavam. NPR, né? Exatamente. E aí lá eu consegui a dispensa. Daí. Ali você está fazendo um curso diferente. Ali você está fazendo um curso para ser oficial. Que você, depois de terminar, se você for selecionado, você pode ficar 8 anos no Exército. Entendeu? Aí o pessoal diz, mas por 8 anos, depois larga no mundo. Mas depois de 8 anos você largar uma pessoa que passou esse tempo todo lá, ele vai ser outra pessoa, pô. Pessoa com boa formação, com honestidade, decência, isso tudo aí. Isso também acontece com os médicos. Então o Exército ele não forma o médico. Ele recebe o médico, dentista, veterinário, todas essas profissões, ele já recebe pronto. E aí eles vão fazer uma triagem, né? E alguns ficam, que podem ficar também até 8 anos, né? Trabalham nos hospitais militares, nas unidades de fronteira, nós vamos conversar sobre isso. E tem aqueles que querem ser militares de fato e de direito. Então, esses, eles vão fazer um concurso nacional muito concorrido e eles vão passar 1 ano no Rio de Janeiro, na Escola de Saúde, onde eles serão transformados de médicos civis, dentistas civis, veterinários civis, em médicos militares. Então, ele vai aprender as nuances da vida militar que um médico precisa ter. E toda a fronteira brasileira, todas as unidades de fronteira brasileira possuem um médico, pelo menos um médico, para atender ali, né, o que for preciso ali. Então o Exército ele contribui muito com isso, principalmente na Amazônia. Né? Bom, o Brasil é enorme e o senhor como professor de geopolítica deve dar, assim, uma preocupação maior, porque quando a gente fala da segurança do Brasil, a gente vai falar então das Forças Armadas. Soberania, né? O senhor sabe definir bem para nós o que é uma soberania e a necessidade dessas forças. Hoje o senhor vendo que o Brasil não participa de guerra, que o Brasil é um Estado de paz, laico, como que o senhor vê assim a necessidade das Forças Armadas e principalmente nesta grandiosidade que é o Brasil? Então, eu vou aproveitar, Maurício, uma conversa que o Miura fez até antes da gente começar a gravar aqui, sobre o problema lá em cima da Venezuela. Então, a Venezuela, depois de muito tempo, isso eu estou falando como professor de geopolítica, tá? Não como militar, e daqui a pouco eu volto para ser militar. A Venezuela, ela é hoje o maior depositário de petróleo do mundo. Tem muita gente que acha que é a Arábia Saudita. Não é. A Arábia Saudita é quem mais comercializa o petróleo. Mas quem detém as maiores reservas é a Venezuela ainda. E a gente se pergunta, né, como é que ela pode estar do jeito que está. Então, eu posso dizer para vocês que até 10 anos antes de eu passar para a reserva, eu passei para a reserva em 96, a Venezuela era um dos países que tinha a melhor força aérea, com os melhores aviões, entendeu? E tinha um exército muito bem equipado. Não era menor que o nosso, porque o tamanho, né, que era. Bom, o que está acontecendo agora? Eles descobriram que na Guiana, que é fronteira com a Venezuela e com o Brasil, a Guiana detém uma quantidade de petróleo muito grande. Claro, está do lado da Venezuela, né? O petróleo lá embaixo, ele não vai dizer, bom, agora aqui não vou porque aqui é Brasil, aqui é Guiana, entendeu? Então,
claro que ali o bolo é um só. A Venezuela, do jeito que está, ela falou assim, bom, agora eu vou dar vou chegar junto aqui com a Guiana, vou recuperar um pedaço que há muito tempo atrás já foi meu, mas foi decidido pelos acordos internacionais. Assim como o Brasil ganhou o Acre. Nós ganhamos o Acre, mas foi tudo dentro da lei. Aí o que acontece? A Guiana não tem condição de se defender da Venezuela. É muito menor, né? E muito mais fraca. A única passagem que a Venezuela teria por terra, ela teria que atravessar o Brasil, que foi bem ao sul da Venezuela, que é um período de campo, né, campos ali, que eles teriam condição de entrar na Guiana por ali. E eles teriam que passar pelo Brasil. Por mais amizade que o nosso presidente tenha com o presidente da Venezuela, não seria permitido, porque o Brasil também, né, faz parte dessa conjuntura da América do Sul. Então, o Brasil tem uma boa força lá em Roraima, né, mas mandou muita coisa para lá. Foram blindados, foram canhões, foram armamento, para que a Venezuela tirasse essa ideia da cabeça. E ela tirou, porque ela viu que ela não ia conseguir passar pelo Brasil, de jeito nenhum. Ela não teria condição de passar mais ela por cima, porque é uma região muito montanhosa. Haja visto que o Brasil tem os maiores picos lá em cima, né? O Pico da Neblina, né? Que é os maiores aqui do Brasil. Então, esse foi o que aconteceu lá. Por que a Venezuela resolveu, né, ficar quieta? É por isso. O Brasil não deixou passar. E se eles fossem por mar, o petróleo da Guiana, ele é vendido para os americanos. Então, já tinha força naval americana ali perto, a Inglaterra, né, o Reino Unido, também já tinha força. Então, eles viram que ali eles iam encontrar também restrição. E aí o negócio parece que acalmou ali. Não sei até quando, né? Mas eles se acalmaram ali. E a Venezuela fazer um caminho por dentro da floresta da divisa? Ele não tem condição. Se você pegar o mapa, pena que nós não temos aqui um mapa, até eu ando sempre com um mapa aí, porque ele sabe que eu ando trabalhando com os mapas aí. A parte onde eles podem passar seria a parte que faz fronteira Guiana-Brasil. Então eles teriam que descer pelo Brasil e entrar na Guiana. Isso porque a mata é muito fechada, né? Não, porque essa região de Roraima é um lugar onde você anda, você que já saltou lá, se o teu avião fosse mais para frente, você ia saltar no campo, porque a selva, ela não entra muito em Roraima. Tá? Roraima é um estado que tem, né, bastante lugar plano e que permitiria blindados e tropas, entendeu? Mas teria que passar pelo Brasil. Eu me refiro mais a divisa entre a própria Venezuela e Guiana. Será que não tem conseguiriam como. fazer um caminho? Não tem, porque são montanhas altíssimas e é selva bruta, porque ali é uma reserva da biosfera que a própria Guiana mantém. Então, eles iam destruir a selva, não tinham como passar com blindado, né, ali por cima. Assalto aeroterrestre talvez não desse certo, porque eu acredito que o Brasil ajudaria a Guiana, a Inglaterra ajudaria, os Estados Unidos ajudaria, e aí as coisas ficariam, né, complicadas, né? Complicadas. Vocês lembram quando houve aqui um problema com os argentinos chamavam de Malvinas, né? E eles, os ingleses, que eram o dono da ilha, chamavam de Falkland. Vocês lembram? Isso aí foi em 1982, né? Que a Argentina estava com um problema interno, e quando você tem um problema interno, você procura uma briga externa para desviar a atenção. E eles foram lá, entraram, tomaram a pobre da ilha, que tem uma guarnição relativamente pequena, e veja, os ingleses saíram lá de cima, atravessaram toda a costa brasileira e retomaram em 2 dias. Os ingleses atacavam de madrugada, lá é muito frio, eles iam com uma jaqueta, com pilha aqui, com aquecimento, sapato especial, boné, não sei o quê. E um aparelho que eu testei, eu servia no Rio de Janeiro na época, e eu testei um aparelho que chegou para a gente testar, que era um intensificador de luzes.
que você vestia. Hoje em dia é comum você ver nesses filmes de SEALs, não sei o que, os caras quando vão entrar em algum lugar, eles botam aquele troço aqui e o ambiente fica verde, mas fica verde claro. Então você vê quem está lá. Então era uma covardia, pô. Os argentinos tudo intocado lá, mas os caras viam. Então, e olha, eu lembro que eu recebi um capitão argentino, depois que ele foi recuperado, ele teve um problema de saúde, e ele foi recuperado num navio inglês. Os ingleses levaram um navio para lá, navio hospital, e eles tratavam dos deles e tratavam dos soldados argentinos também. Então, você não pode tentar fazer. Nós não temos condição ainda, quando eu digo nós, é toda a América do Sul, né? De brigar com inglês, com... gente, nem todo mundo é... Coronel, você falou agora uma frase que me chama a atenção. E o Maurício complementou isso anteriormente. O Maurício citou, o Brasil é um país laico, não gosta de guerras, né? Na sua experiência militar, você acabou de falar que o Brasil não pode comprar brigas, né? Não deve, né? Não deve. Mas aí eu fico com uma dúvida, uma pergunta ao mesmo tempo. O Brasil é um país laico mesmo, que não gosta de confronto, ou é um país que não vai para o confronto porque ele sabe que não pode? Veja bem, aí você está me fazendo uma pergunta, eu já estou fora do Exército há alguns anos, mas eu acredito que o Brasil, se fosse enfrentar um país tipo a Inglaterra, tipo Estados Unidos, a gente teria dificuldade, mas o brasileiro vai. Olha, eu fiz um curso de guerra na selva, 1974, estava nascendo. Você que estava nascendo? Ele estava ainda... 74, você acha que ainda não estava por aqui? Estava no projeto. Eu nasci em E 82. no meu curso de guerra na selva, o nosso curso, quando eu digo meu, porque eu fiz e participei depois, o curso de guerra na selva do Brasil é considerado o melhor do mundo. Eu não quis falar sobre isso porque o doutor... Professor Gans. Professor Gans, ele é americano. Os americanos treinavam numa base no Panamá, onde as árvores eram de plástico, tudo era meio, sabe, fake, né? Que é a palavra que está na moda hoje. E no Brasil não, o curso de operações na selva é um curso onde você passa 4 meses, entendeu? Eu perdi, acho que uns 13, 14 quilos, e eu já era magro, eu tinha 70 quilos, fui para menos de 60. A minha mulher me estranhou quando eu cheguei em casa, de tão magro que eu estava. E nesse curso tinha americano, tinha francês, o francês que tinha lá era paraquedista, era da Legião Estrangeira, já tinha combatido, entendeu? Tinha um equatoriano, tinha um colombiano, sempre tem bastante estrangeiro que vem fazer para depois levar para lá. E olha, e nenhum deles estava nas cabeças de turma lá, entendeu? Os 6, 7 primeiros eram daqui, depois vinha um equatoriano, que tinha vários cursos lá, era um rapaz muito bacana, muito bom, entendeu? E os outros eram lá para trás, porque a gente não podia também mandar embora esses caras porque eles eram estrangeiros, né? Teve gente da Marinha que veio fazer, eram 2 da Marinha, fuzileiros, um ficou, o outro não aguentou, 3 PMs, né, de diversos lugares também não aguentaram, foram embora. Então, nós temos alguma excelência. A nossa brigada aeroterrestre, ela é uma das melhores do mundo. Falei para você, né, que eu tenho um irmão que bateu o recorde de salto livre. O nosso, hoje em dia, já existe uma coisa que não existia, que é um batalhão de forças especiais. São os nossos Rambos, entendeu? É comparável ao SEAL americano. Fica em Goiânia, pertinho ali do poder, né? Inclusive aquele tenente-coronel que está sendo aí bombardeado de tudo quanto é jeito, o tal do Cid, Coronel Cid, ele seria o próximo comandante lá. Então a gente pode resumir isso, que você está falando, que nós podemos não ter a força bélica, o dinheiro de fora. Exatamente. Mas nós temos uma coisa que é melhor, que são as pessoas que fazem total diferença. Total diferença. E equilibra o jogo, então. A pessoa, o exército brasileiro é formado, pode ter certeza disso. São 4 anos de formação na escola militar das Agulhas Negras, em Resende, onde eu fiz, né? Eu fiz o colégio militar aqui em Curitiba,
cursei os 7 anos aqui, naquela época era ginásio científico, né? Hoje está meio mudado aí. Alguns iam para Campinas, onde passavam 3 anos em Campinas, que correspondia ao científico, né? E Campinas mandava para a AMAN e os colégios militares também. Tinha uma provinha lá que a gente tinha que fazer e ia para lá. Então, aí começava, lá misturava tudo, todo mundo já tinha alguma noção do que era o Exército, e ainda tinha o concurso para civis, que era muito difícil, é um concurso como o ITA. Então, tinha também civis que não sabiam nada, então eles tinham que padronizar aquilo e dali para frente. São 2 anos de curso básico, onde tudo é ensinado de novo para quem já conhecia e para quem não conhecia. Depois você é dividido por escolha de classificação. No Exército é tudo assim, é classificação. Então, você entrava num cinema acadêmico e lá o cara que estava fazendo a escolha, ele gritava o nome do fulano, aí você levantava e em cima do palco tinham 7 mesinhas, né? Para as armas, né? Infantaria, cavalaria, artilharia, que são as armas mais, né? Depois tinha engenharia, que é mais técnica, comunicações, material bélico, que são também armas técnicas, e a intendência, que é aquela encarregada de suprir todas as necessidades, né? E a pessoa chegava lá, se dirigia para a mesinha, botava o nome e lá fora já estavam te esperando para fazer brincadeira, te jogar dentro d'água, não sei o quê. Aí o que acontece? Quando tinha número de vagas definidos, então quando atingia o número de vagas pretendido, o cara saía da mesa e levava a mesa. Então significa que ali ninguém mais pode ir. Você tem que ir para outras que estão ainda precisando. Coronel, falando dessa separação, segregação, não faz muito tempo que o Brasil passou aí pelas eleições nacionais, né? E se comentou muito, mas se pulverizou muito aí de falar no Exército ser apoiado em uma eventual guerra interna, né? Ser apoiado pela todo que tipo de guarnição, Polícia Federal, Polícia Militar. Isso, numa eventual guerra externa, isso acontece mesmo? Isso acontece planejamento, né? Porque as polícias militares, a Polícia Federal, todo tipo de polícia, eles são, mais as polícias militares e a Polícia Federal, eles são reservas do Exército. Então, quando precisar, eles vão. Nós somos um país pacífico, entendeu? Dificilmente a gente arruma uma confusão com alguém aí, entendeu? Há aquelas ameaças, né? De repente estão tomando cerveja junto, fazendo churrasco junto. O brasileiro convence. Exatamente. O brasileiro gosta de chamar as pessoas para uma boa conversa, exatamente. Né? Então essas coisas acontecem no Brasil, graças a Deus, né? As vezes que eu tive que usar de força foi por aquilo que eu te contei, né, do meu problema aqui. Meu problema não, que aconteceu. E algumas vezes na Amazônia também, que eu estava, e lá onde acontecem algumas operações, mas de curto, né? Então... O Brasil, por ser um país tão grande, tão imenso, suas fronteiras, com diversos países, a sua parte marítima, que é gigantesca, pela experiência militar, qual que é o calcanhar de Aquiles do Brasil hoje? Eu diria que hoje em dia, o calcanhar daqueles, antigamente era o sul, né? Era aqui aquelas... A Argentina sempre foi meio belicosa, né? O Paraguai, depois de um certo tempo, lá na história do Brasil, ainda fez alguma coisa. Depois você vê, Brasil, Uruguai e Argentina para pegar o Paraguai não é justo, né? A mesma coisa que você botar um pitbull para brigar com um pincher, né? Então, aí, hoje em dia, eu diria para você que o nosso calcanhar é ali em Roraima, tá? Que é onde tem Venezuela ali. Perto da Venezuela, que a Venezuela é teimosa, entendeu? Os outros, existem coisas, acontecem ações como aconteceu, deixa eu lembrar aqui, quando é que o Collor foi presidente? 90 e alguma coisa. 92? Será? Foi? Acho que foi. 92. Nós tivemos uma operação que o Exército chamou de Operação Guariba. Vocês não devem ter ouvido falar nisso. Não. Então, o que foi a Operação Guariba?
Operação Guariba tinha uma tropa pequena, bem pequena, né? De 30, 40 pessoas, mais ou menos, que fica em determinados pontos para evitar a entrada de traficantes, de caras que vêm roubar nossas preciosidades. E, na época, as Farc eram bastante atuantes. E eles entraram ali, nesse lugar, nessa chamada onde o rio Guariba ali, ele se encontrava com, acho que com o Rio Branco, se eu não me falha a memória. E mataram 4 soldados que estavam né? Feriram inúmeros, inclusive o médico que estava lá, e todos os outros, muita gente ferida, amarraram todo mundo que sobrou, deixaram o pessoal preso lá. E eles só foram descobrir que tinha ocorrido esta operação 4 dias depois, quando iria acontecer a troca de gente ali, porque ali não era uma base permanente. A base vinha lá de, acho que Bittencourt, qualquer coisa assim, e trocava e eles iam embora. E quando eles chegaram lá, porra, tinha morto, tinha ferido, arrebentado, os caras tudo metralhado. E aí tomaram conhecimento do que houve e tudo. Então o pessoal, comandante da Amazônia na época, não lembro quem era assim, contou a história e o presidente Collor ligou lá para o presidente da Colômbia, porque eles fugiram para a Colômbia. Eles atravessaram o rio, roubaram todo o armamento do exército, munição, equipamento, e atravessaram o rio, entraram quase 50 quilômetros de Colômbia dentro. Os presidentes se acertaram, o exército montou uma operação, tá? Juntou forças especiais, pessoal de selva ali da Amazônia, tudo, e entraram lá e realmente recuperaram tudo. Tudo. Recuperaram todo o armamento, tudo. E os poucos sobreviventes foram entregues para a Colômbia, que estava junto com o Brasil lá. Então, uma operação de risco grande, entendeu? E que nós tivemos nessa conjunta, né? Se vocês pegarem a internet, essas coisas, fala sobre isso, né? Operação Guariba, em 92, por aí. É interessante para as pessoas saberem que o nosso exército também dá uma... Né? De vez em quando a gente dá umas cutucadas aí. O coronel, ele também foi o que acabou fundando a nossa escola militar. O governo atual do Ratinho está dando grande ênfase a essa importância da escola militar. E lá, além do senhor ter ajudado, então, na formação, que foram muitos alunos que o senhor teve a dedicação, né, a colaboração de chamar grandes professores também. Conta um pouco para nós a respeito da escola militar, a importância dela na vida, então, dos nossos paranaenses, do Brasil, e também já de pano de fundo, como curiosidade, falar um pouco sobre um desses pins que o senhor tem aí, que é o redondo, e que tem a ver também com a tua formação. Bom, as escolas militares, no Brasil existiam só os colégios militares, que pertenciam ao Exército, à Marinha e à Aeronáutica. Todos podiam estudar lá. Foi criado inicialmente para fechar uma lacuna que havia dos filhos de militares, porque você imagina que um filho de militar, ele não pode ter uma amizade que dure mais de 3 anos, porque transferido, os filhos têm que ir junto. Entendeu? Então, difícil se manter uma amizade de 10, 15, 20 anos. Então, e outra coisa, o que era ensinado no colégio militar, lá não existe pregação, nada disso. Você ensina patriotismo, respeito, entendeu? Aquilo que eu falei para vocês. No colégio militar, e a PM tem um bom colégio militar também, aqui em Curitiba, em outros lugares, a Polícia Militar, Colégio da Polícia Militar. E por essas experiências exitosas, vocês lembram quando o Luciano Huck fazia aquele soletrando? Chegou uma época que só dava colégio militar. Então era o colégio militar de Recife contra o colégio militar daqui, contra o colégio militar... Aí fechou o problema lá. Não queria mais porque sempre, né? Aí, o que ocorreu? Você nota que, tanto no nosso lá quanto no da PM, existe um respeito ao professor. Vocês devem ter acompanhado o que estava acontecendo nas escolas de primeiro e segundo grau. No Rio de Janeiro, a professora entra, os caras jogam bolinha na professora. Entendeu? Então, era preciso fazer alguma coisa. E, graças a Deus, os governantes resolveram adaptar suas escolas públicas e contrataram
militares reformados, de certos, citaram alguns que estavam mesmo na ativa, que iam ajudar a formação, e o Paraná hoje é um dos estados que tem a maior quantidade de escolas cívico-militar, que é o que eles chamam. Então, existem 3 tipos: Colégio Militar do Exército, Colégio Militar da Polícia, que sempre existiram, e as escolas cívico-militar, que aqui no Paraná é talvez o estado que esteja com a maior quantidade. São Paulo agora está despertando para isso, né? O governador de São Paulo, ele é um capitão da reserva, ele fez a Academia Militar das Agulhas Negras, foi o primeiro lugar do curso de engenharia, entendeu? E ele sabe que isso é necessário, né? Então, as coisas estão sendo colocadas. Vou citar uma curiosidade para você. Quando eu estava em Natal, eu fui lá na universidade e falei, olha, eu quero fazer um curso de administração, mas eu já tenho um curso superior. Então, hoje em dia é normal você ter aproveitamentos, né? Aí a moça lá falou assim, olha, tudo bem, agora vai ter um processo, vai ter que entrar aí, pedir, não sei o que, não sei o que. Qual é o método mais fácil de entrar? Vestibular. Não digo, para mim, vestibular não é tanto problema assim, né? A gente sempre teve uma boa base, né, no colégio. Fiz vestibular, fui aprovado, passei. Primeiro dia de aula, estou eu lá, sentadão na primeira cadeira, né? CDFzão, já viu, né? A professora entrou. Na hora que a professora entrou, pergunta quem levantou. Eu levantei, né? Ato contínuo, todo mundo começou a rir, né? Pô, levantar para um professor, né? Então você vê como o troço fica tão condicionado, que eu já tinha saído da academia quase 8, 10 anos depois, e ainda estava com esse negócio de levantar. E depois eu aprendi que tinha que ficar sentado, quietinho, entendeu? Hein, Coronel, você fez uma citação agora, que o colégios militares, vou colocar assim, né, para não citar um, a tendência dele é respeitar o professor. Eu acho que eu ia um pouquinho mais além. Eu acho que não é respeitar o professor, é respeitar todos que estão ao seu redor, né? Inclusive o aluno, ele tem um critério que é muito singular com seus próprios colegas, né? Eles se respeitam, eles se ajudam, eles, se tem alguma dificuldade, eles acabam se unindo para poder ter um objetivo em comum. Isso me faz lembrar um pouco da minha própria cultura. No Japão, é normal o aluno de primeira série, isso, normal não, é obrigatório, o aluno de primeira série ir sozinho para a escola. São crianças pequenas. Sim. E quem que busca as crianças pequenas? São as crianças mais avançadas, que estão na graduação um pouco mais. Eles vão de bandeirinha, chapéu amarelo, bandeirinha amarela, para dizer, ó, eu sou o monitor, não conhecemos quem está indo, mas me sigam. Me sigam quem está indo para lá. E veja a confiança, né? Exatamente. Mas o Japão é um país, vou dizer para você que é um país impressionante com relação a isso. É o único lugar do mundo, onde o imperador se curva para cumprimentar um professor. Sabia disso? Sim. É o único país do mundo. O imperador, todo mundo lá quando vê o imperador tem aquela reverência, aquela coisa. Com o professor, quem faz a reverência é ele. Tal é a importância que eles dão aos professores. Então, meus parabéns ao seu país, a você, aos seus descendentes, né? As suas origens todas, né? Isso realmente, o Japão é um país fantástico. Eu entendo que as escolas militares, elas trazem essa cultura de respeito mútuo, levam muito a sério. E não somente o respeito mútuo, né? Não é só a pessoas, mas é a entidades, né? E quando eu quero falar entidades, estou falando ao país, né? Então, eu entendo e eu observo que todo aluno, ele conhece o que é a sua nacionalidade. Que exemplo, né? Não vou entrar nem na mentiria, mas vou falar dos americanos, que o americano ama a sua pátria. O brasileiro em si, ele é meio sabonetão, assim, né? Ele fala assim, sou brasileiro, mas aquele brasileiro que carrega, como o americano que quer a bandeira, que fala assim, não, esse é meu país,
é quem normalmente vem da carreira militar, é quem normalmente vem do colégio militar. São poucos brasileiros que falam assim, que entendem o que é o Brasil como história. E veja, não estou falando mal da nossa população, estou falando assim, que eles é enraizado que o Brasil é o Brasil, né? Não é simplesmente, aí é o Brasil. Veja bem, o nosso colégio, estou falando pelo nosso aqui, uma média de 1/3 dos alunos é que vai para a escola militar. 2/3 você larga na sociedade. Então, nós temos a associação de ex-alunos do colégio militar, que são muitos, muitos. Então, a gente forma também cidadãos. Tá? Uma coisa que existe no colégio militar e existe na academia militar, em todas as escolas militares, o professor distribui a prova e sai da sala. E ninguém olha para o lado. Por vários motivos. Primeiro, pela condição, né? Que você aprende aquilo, honestidade, decência e tudo, entendeu? E nesses lugares, normalmente, tudo é decidido na classificação. Então, para que você vai, dar cola para alguém que pode te prejudicar depois numa escolha de cidade? Porque quando você se forma no final do ano, existe também a escolha de localidade por classificação, entendeu? Eu, quando saí aspirante, eu não pude vir para Curitiba, porque já tinham 4 na minha frente que escolheram Curitiba. O que eu vou fazer? Aí fui sofrer em Blumenau. Blumenau é uma cidade fantástica, né? Vocês vão de convir que também é uma diria que não é sofrimento dele, né? Não, Blumenau foi um rio na minha vida e muito bacana. São valores diferentes, né? Você me perguntou sobre esse meu pin aqui de cima aqui, esse pinzinho aqui. O que é esse pin? Se você, ele está chegando perto. Se você olhar para ele, ele tem as mesmas cores de uma medalha chamada medalha do pacificador, que você vai ver no peito. De 80% do exército vai receber, que foi comandante, Bom, eu tenho um irmão general de exército, que o peito dele, mais ou menos as medalhas vêm até aqui, mas ele não tem essa medalha. Essa medalha, veja, o colégio militar está formando Olha alunos... a cutucada na família, hein? Isso. Aluno desde 1960, entendeu? Que nós formamos alunos aqui no colégio militar. Se você for lá no colégio militar, tem uma galeria de alunos que saíram general, deve ter uns 50 lá, entendeu? Que chegaram a general, que é um mérito deles, né? E essa aqui não, essa aqui eu sou o único oficial do Exército formado nesse colégio militar que possui essa medalha aqui. Porque essa medalha chama-se Medalha do Pacificador com Palma. Ela é cedida aos militares que pratica um ato com o sacrifício da própria vida, entendeu? Então, eu, quando era capitão, eu estava de serviço em Natal e o soldado que estava na hora é aquele que está com o fuzil lá e ele, comentei aqui com o Maurício, ele surtou naquela época, foi em 1980 e pouco, naquela época você não tinha como identificar o surto, se era possivelmente droga ou essas doenças que tem hoje, né? Que é bipolaridade, borderline, não sei mais o que, entendeu? Ficou doido essas coisas. Bom, e o cara estava armado e já tinha tentado atirar no cara que foi substituir ele. Ele armou e quando ele foi atirar, o cara se mandou. Aí chamou o sargento veio, o cara fez a mesma coisa. Aí ele começou a ameaçar o povo da rua, apesar de ser quase 1h da manhã, passava gente na rua. E ali o quartel fica numa região que é a entrada de Natal, e aí ele começou a ameaçar o povo da rua. Aí me acordaram lá, eu era o mais antigo de serviço. Aí eu pensei, digo, eu vou ter que fazer alguma coisa, porque senão esse cara vai matar alguém daqui a um pouco. Aí cheguei meio perto dele, ele me ameaçou também, eu mandei ele ficar calmo, peraí, não sei o que. E aí voltei e falei com o meu sargento que estava lá, digo, você apaga a luz do quartel, todinha, quando eu chegar naquele lugar lá. Apaga a luz. Aí fui rastejando, né? Quando eu levantei, o cara apagou a luz. Na hora em que o cara apagou a luz, o cara se voltou, olhou para tudo quanto é canto, assustado, né?
E aí eu fiz um outro sinal para ele ligar a luz. E bem atrás dele tinha uma cancha de esporte. Então, quando o cara ligou, o cara virou para lá. O cara virou e... No ele virar, eu saí correndo, me atirei em cima dele, rolamos no chão, ele com fuzil, ainda deu um tiro para cima, graças a Deus. E rolamos, desarmei ele, entendeu? Segurei ele até chegarem os outros para prender e prendemos ele, foi para a cadeia lá. E é comum que os comandantes de unidade, eles façam elogios, né? Então eles fizeram um elogio. Eu nunca esquentei a minha cabeça. Aí alguém leu isso lá e resolveu que eu merecia, né, por ter sacrificado a minha vida, poderia ter atirado em mim, né? E recebi. E foi uma honraria que eu ando com ela aqui, porque eu considero ela de muita importância, e os meus cursinhos de Guerra na Selva aqui também, que me deram um status diferente. Esses cursos me permitiram ser instrutor da Academia Militar das Agulhas Negras na seção de instrução especial. O que faz a seção de instrução especial? Montanhismo, mergulho, patrulhas de incursão, guerrilha, contra-guerrilha, urbana e rural. Então, tudo que guerra na selva, tudo que diz respeito a isso, passava por nós lá, tá? E eu meio que me especializei em contra-guerrilha. Então, estudei bastante, vi bastante. E quando começaram a acontecer esses casos aqui no Brasil de Novo Cangaço, lembra que aconteceu em Guarapuava? Sim, são esses assaltos aos bancos. Aqueles assaltos onde os caras entram com 40, 50 bandidos atirando de madrugada, sábado, domingo, explodem carro na frente do quartel da Polícia Militar, entendeu? Explodem banco, explodem tudo lá, não sei o quê. E eu comecei a estudar alguns casos que tinha, comentei com um amigo meu de Minas Gerais, eles montaram lá mais ou menos a minha conversa, e lá pegaram uma quadrilha inteirinha lá, entendeu? Então eu tenho isso que eu chamei de Projeto Paraná Seguro, que eu vou mais tarde conversar com o Maurício, para a gente ver se consegue trazer os prefeitos, porque você vai dizer, mas segurança não é por conta do governo? Mas eu garanto para você que se você fosse prefeito de uma cidade não muito grande, você teria interesse em ter alguma coisa para enfrentar esses caras, porque quando eles chegam lá, às vezes morre alguém, normalmente é o policial que morre, é o civil que morre, porque eles amarram o cara na frente de um quartel, amarram na frente dos carros, entendeu? E o meu planejamento aqui, depois até podemos conversar particularmente, que eu não posso vender meu peixe, entendeu? Porque eu tentei há uns 7, 8 anos, 5 anos atrás, meu pai era delegado, e eu fiz um planejamento de uma casa de custódia de container. Mas uma coisa mais linda do mundo. Eu achava aquilo, levei para, não vou dizer nomes aqui porque, mas levei para o secretário de segurança, ele falou, dá uma olhada, não sei o que, e nunca mais falou comigo, nunca mais, outro dia até correu de mim lá, viu, aquele dia que a gente encontrou lá. E eles fizeram depois, chama de shelters, que são construções de cimento armado, né? Aquelas que já vêm prontas, aquelas placas, né? Aí eu pergunto para você, qual é a diferença daquilo e do container? Entendeu? Porque os direitos humanos vai reclamar, não sei o quê, mas por que não reclamaram do shelters, que é a mesma coisa? Entendeu? Então, hoje em dia, container é utilizado, eu já vi loja com container, aquela lanchonete conhecida também usa container, entendeu? E muita gente está usando, uma certa claro. amplitude de negócios. Container é utilizado para várias coisas. E era uma casa de custódia. Então, o objetivo era reunir presos ali, porque você ia economizar em segurança, ia economizar em alimentação, entendeu? Numa porção de coisas. Os caras vinham mais lá para dormir, porque o custódio, o cara sai e vai passar o dia na rua. Então, por isso que eu dou uma segurada, mas para você eu vou mostrar depois aqui. Você vai ver que é interessante, entendeu? As coisas que eu coloquei aqui. E nós vamos tentar chamar os candidatos a prefeitos, os atuais que quiserem também, entendeu? E aí nós vamos ver se vendemos peixe aqui. Tá certo. Bom, Coronel, estamos chegando já ao final aqui, então. Opa, de gente de falei expressão. muito, hein?
né? É muito importante extrair do senhor esse conhecimento. Falamos a respeito da Amazônia, mas acho que era importante o senhor dar, então, a sua visão do tempo que o senhor ficou lá e o que isso aí representa para o mundo. A Amazônia é o pulmão mesmo do mundo ou é uma impressão errada? Não, isso é uma impressão errada, né? A Amazônia nunca foi pulmão do mundo, porque o oxigênio que a Amazônia produz, ele usa o oxigênio. As plantas, as árvores, né? Eles têm, inclusive, eu tenho uma palestra sobre isso, que depois a gente pode conversar. Eu fiz uma live sobre isso na Uninter, e eu levantei determinados pontos interessantes. Isso foi um dos que eu levantei. Responsável, o pulmão do mundo, responsável pela renovação do ar, etc., o oxigênio, são as algas dos oceanos, entendeu? Então dizer que a Amazônia é o pulmão do mundo está fora de questão. Podem procurar onde vocês quiserem, que é o que vocês vão ouvir, tá? Por quê? Porque a Amazônia, ela promove a fotossíntese. A fotossíntese é o contrário, né? Você pega o oxigênio e joga o gás carbônico. Então eles estariam jogando gás carbônico. Então a quantidade de oxigênio que é produzida na Amazônia, ela é utilizada pela Amazônia, tá? A Amazônia é responsável pelas chuvas em vários lugares, longe. Aqui mesmo no Paraná, o ciclo de chuvas é muitas vezes originado na Amazônia, porque eles têm um negócio que é chamado chuva... Pô, me falhou a memória aqui agora. Mas as árvores, elas buscam água lá de baixo, 60, 70 metros, naqueles cipós que tem lá, e lá em cima elas jogam aquela água lá, entendeu? E aí o vento pega aqueles respingos e vai trazendo para cá. E é responsável pelo regime de chuva de vários lugares do mundo. A Amazônia, ela representa praticamente metade do Brasil. Se vocês olharem o mapa, vocês vão ver que o Verdão está ali, né? O Brasil é o segundo país da América do Sul, só perde para os Estados Unidos em extensão, e assim mesmo quando os Estados Unidos anexa não porque é deles, né, o Alasca. Então, sem o Alasca, o Brasil é maior, né? O Brasil é o quinto país do mundo em extensão territorial. O exército brasileiro é a maior tropa no mundo em termos de pessoal, tá? Nós temos que guarnecer uma fronteira enorme, entendeu? Mais as cidades importantes que tem ali. Então, a nossa força armada é a maior do mundo. Foi essa que o meu irmão comandou, entendeu? Então, mais ou menos o que eu posso dizer para vocês é isso. E hoje em dia foi criado mais de 50 unidades na Amazônia, quando a perspectiva de perigo passou a ser maior na Amazônia, tá? Basicamente é isso, né, amigo? Então, tá. Nós ficamos felizes, Coronel, com a tua vinda aqui no programa. É sempre importante no programa trazer pessoas que possam incentivar, né, Miura? Fazer com que todos se sintam em casa, como nós estamos aqui, e fazer do nosso convidado uma extensão. Muito obrigado. Maurício, além de falar em incentivar, eu vou falar assim, de querer buscar um pouquinho mais, né? Que eu fiquei com curiosidade de entender um pouco mais sobre a Amazônia. Por que o mundo tanto olha para lá? Por que você falou agora que acabou de ser criado mais 5 guarnições lá? mais 50. Mais 50, né? O que tem na Amazônia que chama tanta atenção? Mas isso acho que fica bom para você pesquisar aí do outro lado, viu? E claro, manda informações que ele gosta de falar aqui, viu? É verdade. Muito obrigado, Coronel. Olha, que eu posso agradecer vocês também, porque o que resta para um velho soldado, né, e nem tão velho professor, né, porque eu só passei a dar aula na universidade depois que eu saí do Exército. Fui professor de geopolítica, fui diretor da Universidade de Tuiuti, fiquei 22 anos lá depois do Exército. E agora eu tenho feito algumas palestras sobre determinadas coisas da geopolítica que eu comecei a estudar e até conversei com o professor que esteve aqui. Eu não sei se vocês ouviram falar sobre islamização da Europa. Não. Então veja, isso é uma coisa que nós podemos conversar a qualquer hora. Com certeza. Entendeu? O que é a islamização da Europa? A Europa, como nós conhecemos, quem já conheceu, nos anos 2050 vai ser totalmente diferente do que existe hoje. Por quê?
porque a cultura europeia, a cultura francesa, alemã, bélgica, e tem outros países lá que eu tenho no meu levantamento, eles não vão mais ter o que existe hoje. Na França, várias igrejas são transformadas em templos islâmicos. Tá? As pessoas que vão para lá não são pessoas que estão querendo produzir lá na região da Arábia, da Kuwait, aquela turma ali. Eles são pessoas que vão em busca de benefícios dos governos. Então, a mulher islâmica, quando ela chega lá na Europa, ela continua com a sua proposta de ter 3, 4 filhos, entendeu? E outro dia até olhei uma reportagem onde aparece uma francesa com um cachorrinho no colo, porque ela dá mais valor ao cachorrinho do que criar uma família. E por que é isso? Porque a mulher hoje ela quer só ter filho depois que ela está formada, entendeu? Então ela deixa para casar mais tarde, entendeu? E às vezes a idade já não dá mais para você ter filho. Então o casal francês vai ter no máximo 1, e o casal islâmico vai ter pelo menos 3 no mínimo, 3, 4, 5, porque eles podem ter também mais esposas que a lei deles permite. Então, pelo que nós é estamos uma coisa vendo, que está acontecendo lá, viu? o Coronel tem muito para trazer a gente de Tem. informações, com certeza vai ser nosso convidado em outro dia e nós vamos fazer um convite para o senhor trazer o seu irmão, um general também do eu Exército. vou falar General com ele. Matos. E Maurício, vamos abrir, se o Coronel nos permitir abrir para vocês aí de casa, mandar informações, mandar dúvidas, mandar conteúdo para que o nosso amigo Coronel possa responder para vocês. Se você tem alguma dúvida em qualquer tema que ele abordou aqui hoje, manda para nós, que a gente temos a honra de trazer ele de volta para cá e falar mais um pouquinho sobre tudo isso aí. Muito obrigado. Nós que agradecemos e dessa forma ficamos por aqui então com Gente de Expressão. Obrigado pela sua audiência e até a próxima.